Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindas a mais esse videozinho. Vai ser um videozinho curto, eu vou mostrar aqui pra vocês, não é um ensinamento, um manual, nem nada disso, mas eu vou mostrar aqui pra vocês como eu tenho feito pra ler a Bíblia, entender e guardar melhor a palavra de Deus comigo, pra mim andar segundo a palavra de Deus e não conforme eu quero. Porque eu tenho uma dificuldade grande em memorizar as coisas, livro, capítulo, enfim. E até agora eu não memorizo, né? O livro, o capítulo, nem nada. A minha prioridade é ler e entender aquilo que está na palavra de Deus para mim andar segundo a palavra de Deus e não conforme o meu conhecimento humano, né? Quando a gente se dispõe a andar na vontade de Deus, a gente tem que conhecer a Bíblia, até para que o Senhor possa nos usar independente do lugar onde a gente estiver, né? Porque a gente não pode falar daquilo que a gente não conhece. E para o Espírito Santo de Deus poder usar a nossa vida, né? Usar a nossa boca para ganhar almas, para levar o consolo, a paz, né? O abraço de Deus às pessoas, a gente tem que conhecer a palavra de Deus, a gente tem que conhecer o Deus que nós servimos. Então, por isso eu vim fazer esse videozinho aqui para vocês, para realmente mostrar como eu tenho feito e como eu tenho aprendido a palavra de Deus. Esta daqui é a minha Bíblia, ela tem estudos e comentários, mas eu não uso esses estudos e comentários. Inclusive, ela já até tinha caído a capa, eu tive que reformar ela, mas eu não uso os estudos e comentários dela. Eu não gosto. Eu comprei, né, com o intuito de usar os estudos e comentários, mas eu simplesmente não consigo. Quando eu começo a ler a palavra, eu nem chego nos estudos e comentários, Deus vai falando comigo enquanto eu vou lendo. E alguns estudos e comentários, sendo bem sincero, eu acho que não tem coerência com a palavra, sabe? Às vezes, alguns estudos e comentários eu acho que as pessoas levam muito para o carnal. Então, eu prefiro deixar que o Espírito Santo de Deus fale comigo. E eu sempre faço uma oração antes para o Senhor falar comigo, sabe? Sempre tenho na minha mentalidade que eu vou ler a palavra e eu quero que o Espírito Santo de Deus me revele através do Espírito Santo dele, para que eu não seja enganada, né, por comentários e estudos, enfim, de pessoas que talvez nem tão pelo Espírito, tão carnalmente. Então, é assim que eu prefiro fazer. Então, hoje em dia, se eu fosse comprar uma Bíblia, eu não compraria com estudos e comentários, compraria só a Bíblia, assim, tipo, só com a palavra de Deus, sabe? Então, essa daqui é minha Bíblia, mas ela é uma Bíblia muito boa, a letra dela tem um tamanho bem bom e, enfim, no geral, eu gosto dessa Bíblia, só que não uso os estudos e comentários. Dentro da minha Bíblia, eu sempre tenho alguns papelzinhos assim, ó, que eu tirei de um caderno velhinho, olha só. Eu tirei de um caderno velhinho essas folhinhas e recortei elas, e eu sempre tenho aqui dentro da minha Bíblia, para quando eu quiser anotar alguma coisa, eu tô num lugar, não tenho aonde anotar, eu sempre carrego dentro da minha Bíblia esses papeizinhos. Fora os papeizinhos que eu carrego, dentro da minha Bíblia eu sempre tenho, dentro da minha Bíblia, dentro da minha bolsa eu sempre tenho essa necessaire aqui. E aí eu vou mostrar pra vocês o que eu carrego, ó. Esse livrinho aqui eu ganhei esta semana da minha mãe, e aí eu já coloquei aqui dentro, que são várias folhinhas, ó. Então, às vezes eu escrevo nesses caderninhos pequenos assim, arranco a folhinha e coloco no meio da Bíblia, ó, no lugar onde Deus falou comigo, pra mim ter no meio da minha Bíblia. Aí aqui também eu tenho vários post-its, tenho vários de várias cores diferentes, ó. Tem rosa, tem azul, aqui também tenho muitos, tá? Muitos post-its aqui dentro. E também tenho marca-texto, caneta colorida, tem caneta preta aqui dentro, tem lapiseira. E aí aqui tem mais algumas coisinhas, porque às vezes a gente sai pra longe e eu gosto já de levar nessa necessairezinha, que é remedinho pro Caleb, remedinho pra mim. Aqui tem um creme que eu ganhei de Dia das Mães na igreja. Às vezes tem hidratante labial, borrachinha de cabelo, essas coisinhas assim, ó. Tem também grafite
pra lapiseira, tudo isso eu carrego nessa necessaire. Então, todas as vezes que eu vou ler a Bíblia, eu sempre pego a necessaire e a minha Bíblia, e aí tudo que eu preciso para fazer os meus estudos eu tenho aqui junto comigo. Agora, então, vamos passar para a parte da leitura. Hoje em dia, eu não leio mais sozinha. Como assim sozinha, Sara? Eu coloco uma leitura, tipo uma leitura guiada eu faço, tá? No meu celular, eu tenho o aplicativo, né, da Bíblia, só que eu não leio por ele. Eu coloco ele para fazer a leitura. Então, eu escuto a leitura da Bíblia e vou lendo aqui junto com a voz que está lendo ali no aplicativo. Por quê? Porque eu sinto que eu consigo entender melhor aquilo que eu tô lendo, eu consigo guardar melhor. Aí eu vou sublinhando as partes que eu achei importante, né? Vou sublinhando assim, conforme eu vou sentindo de sublinhar aquilo que tem falado comigo. Eu não uso, uma cor para isso, uma cor para aquilo, não. É o que eu acho de mais importância, né? Eu, às vezes, marco com marca-texto, com o rosa, e daí o roxo eu vou deixando para as partes menos importantes, assim, entre aspas, tá? Normalmente o rosa e o marca-texto eu uso para as partes, assim, que eu quero destacar mais, tá? Aí, em algumas partes, eu escrevo, assim, ó, num papelzinho, coloco o papelzinho no meio da Bíblia e colo post-it, tá? Vou marcando, assim, e daí ali eu coloco o versículo e o capítulo e vou escrevendo aquilo que Deus está falando comigo naquele determinado capítulo ou versículo e deixo guardado no meio da minha Bíblia, ó, o post-it e o papelzinho. É assim que eu gosto de fazer para conseguir estudar a Bíblia. Aí, se, por exemplo, eu não entendi muito bem aquele capítulo, preciso ler de novo, eu coloco um post-it ali escrito, ler de novo tal capítulo para entender melhor. Aí eu pesquiso no meu celular o significado de algumas palavras. Se eu não entendo o significado de alguma palavra, eu pesquiso no Google, coloco um post-it com o significado daquela palavra, ou até às vezes, quando eu não entendo muito bem o que aquele versículo quer dizer, eu procuro o versículo escrito no Google para ver outras traduções da Bíblia, né? Porque tem algumas Bíblias que são diferentes. Então, eu leio de todas as versões para mim conseguir entender bem aquilo que está querendo dizer naquele versículo ou naquele capítulo. E aí vou lendo várias vezes o capítulo para mim entender o contexto, para mim conseguir entender tudo, para conseguir estudar e entender de verdade, não só ler e marcar por ler, sabe? Às vezes eu leio um capítulo 2, 3 vezes, escuto, volto o áudio da leitura daquele capítulo, escuto de novo, para mim conseguir entender. Porque ler só por ler não adianta, a gente tem que ler e entender aquilo que a gente está lendo. Então, é assim que eu tenho lido e estudado a palavra de Deus. Se você gostou desse videozinho, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal, deixar um comentário bem legal. Foi um videozinho assim bem curto, só para mostrar para vocês mesmo como eu tenho feito para entender a palavra de Deus, para estudar e para andar segundo a palavra de Deus, né? Não pelo meu entendimento, pelo entendimento do homem, mas pelo aquilo que tá escrito na palavra de Deus. Então, assim, ó, eu recomendo muito você tentar fazer dessa forma. É uma forma, assim, que eu encontrei fácil de entender e de estudar a palavra para o Senhor poder me usar aonde eu estiver para eu ter conhecimento da palavra, porque eu não posso falar daquilo que eu não conheço. É isso, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.